Algo extraordinário está vindo para você e Deus mandou te avisar. Mas você tem que ter cuidado com duas coisas. Essas duas coisas são as únicas duas coisas que podem atrapalhar você. E não tem outra coisa que possa te atrapalhar mais do que essas duas coisas. Por isso eu já comecei esse vídeo afirmando para você que algo extraordinário, algo muito bom está vindo para você. E graças a Deus por isso, porque você foi escolhida. Você foi escolhido. E não importa o que você esteja enfrentando agora. Não importa essa situação. Não importa que tipo de problema você está enfrentando. Porque isso vai passar. Isso vai passar porque Deus ele já escreveu um novo recomeço para você. Porém, tem duas coisas que você tem que ter cuidado. Se você não vigiar com essas duas coisas, infelizmente nada vai acontecer. Você lembra de Daniel quando orou para que Deus revelasse e libertasse o povo de Israel? A Bíblia diz que imediatamente quando ele orou, Deus enviou a resposta. Porém, o príncipe da Pérsia, que é um demônio, ele atrapalhou a resposta no meio do caminho. Então, o que é que isso significa? Que quando nós oramos e precisamos de algo, Deus envia. Mas algo pode nos atrapalhar. Então, eu vou trazer para vocês aqui essas duas coisas que poderão atrapalhar você. E essas duas coisas, ela tem o poder de atrapalhar. É claro, se você não vigiar. Se você não vigiar nessas duas coisas que eu vou te contar aqui, você perderá uma grande chance de ver esse cenário mudar e a oportunidade que Deus está enviando se perder no meio do caminho. Porém, você não vai perder essa oportunidade, você não vai perder essa novidade extraordinária que Deus está enviando para você. Porque eu vim aqui como profeta de Deus, boca de Deus na terra, para trazer para você este aviso sobre essas duas coisas que você tem que vigiar. Até porque a palavra de Deus diz que ele não permitirá que nada aconteça sem que antes ele não revele através dos seus servos, os profetas. E eu me levanto aqui com o ministério profético para profetizar na tua vida e dizer assim, olha, se prepara, porque algo extraordinário está para acontecer. Uma coisa nova está vindo para você e Deus ele manda te avisar que você tem que vigiar com duas coisas. Duas coisas que poderão, de uma maneira triste e cruel, atrapalhar você. Porém, se você vigiar com essas duas coisas, tenha certeza que você vai alcançar o propósito e vai chegar até você o que Deus já enviou. Porque me revela Deus que ele já enviou para você. Já está a caminho. É por isso que a palavra de Deus diz que espera um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá para a sua vida e não tardará. Agora escute com muita atenção no que Deus manda te entregar. Duas coisas você tem que vigiar para que você não perca o que Deus enviou e preparou para você. A primeira coisa, antes de eu contar essa primeira coisa, já coloca teu nome aqui nos comentários e diga assim, Pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim, porque eu sou carente das suas orações. E fala tudo, homem de Deus, fala logo. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para falar. Pois bem, já colocou o nome, eu quero orar por você que colocou o nome e que pediu oração da maneira como eu estou orientando. Ore por mim porque sou carente das suas orações. Duas coisas. A primeira coisa que pode lhe atrapalhar se você não vigiar com ela, tá? É deixar, escute isso, porque tem a segunda, é deixar de orar. Não deixe de orar. Quando nós deixamos de orar, é um sinal de que nós desistimos. Quando você deixa de orar, você perde a bênção, você perde a vitória. E eu estou falando aqui para alguém que já faz um tempo que não orou. E é por isso que a bênção está atrasando. A partir do momento que você parou de orar, a bênção travou. Mas hoje você vai voltar a orar. Para orar, não precisa falar muitas palavras, ou passar 1 hora, 2 horas de joelhos orando. Não, a oração pode ser curta, porém objetiva e sincera. Ore com 10 palavras, mas ore. Se coloque de joelho hoje e ore.
Diga, Senhor, conte da sua vida, ainda que fosse em poucas palavras, mas fale do que você está passando. Orar é conversar com Deus. Né? Quem ora está falando com Deus. Então, quando você ora, as pessoas, elas sabem que uma mulher e um homem está prestes a receber a vitória. Quando você ora, Deus escuta e atende ao seu clamor. Então, ore, porque na oração a tua resposta já está sendo enviada e vai chegar até você. Essa é a primeira coisa. Quando a gente para de orar, a gente perde a bênção. Mas tem uma segunda coisa que também é importante. E isso é tão importante quanto a primeira. E que se você não vigiar com esta segunda coisa, você vai se atrapalhar. A segunda coisa que você tem que vigiar com muita pressa para não perder aquilo que é teu é falar do que você está passando ou dos seus projetos. Quando você fala para as pessoas dos seus projetos, dos seus sonhos ou do que você está pedindo a Deus, acontece que tem pessoas que não estão prontas para ouvir e elas ficam com raiva, elas ficam com inveja. Então elas vão fazer de tudo para atrapalhar aquilo que Deus tem para você. E ainda que não atrapalhe, mas retarda. Ou seja, faz demorar aquilo que já era para ter chegado há muito tempo. Então Deus manda dizer a você no dia chamado hoje, que você não precisa e nem deve estar falando dos seus projetos, da sua vida pessoal, daquilo que você está querendo conquistar. Você não precisa e nem deve estar falando para as pessoas aquilo que está no teu coração, porque quem faz isso se atrapalha. A Bíblia diz que o rei abriu as portas do tesouro e mostrou para o emissário da Babilônia todos os seus tesouros. Era um rei que falava demais. E sabe o que aconteceu? O rei abriu os olhos do emissário e o emissário chegou no seu reinado, onde estava Nabucodonosor, o imperador babilônico, e falou dos tesouros do rei. E aquele rei cruel cresceu os olhos e foi naquele reinado de Israel e os aprisionou e saqueou o seu tesouro. Por quê? Porque ele contou dos seus tesouros, ele revelou dos seus tesouros. Então, cuidado com o que você revela da tua vida, porque você pode estar criando a inveja no coração das pessoas. E as pessoas, elas terão inveja de você e farão de tudo para lhe atrapalhar. Pode até ser que não impeça de chegar à tua vitória, mas fará com que tua vitória seja demorada e muito árdua. Então, vigie no que fala e não pare de orar, porque está prestes a viver uma coisa extraordinária e é da parte de Deus para a sua vida. Por isso, deixa teu nome aqui, que eu quero estar orando por você, para que a mão de Deus te alcance e se confirme nesse negócio.